Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 3. Nós estamos falando sobre ondas sonoras e nessa aula eu vou falar sobre a velocidade do som. Vamos analisar inicialmente essa imagem aqui. Essa imagem eu retirei de um filme norte-americano de 1909 chamado His Last Game. O que a gente está observando aqui? Nós temos um índio que está abaixado com o ouvido próximo ao chão e nós temos o xerife que está tentando observar algo. Então, o contexto dessa cena é que esses dois personagens estão esperando um mensageiro que está vindo a cavalo. Então, por que o índio está com o ouvido no chão? Bem, colocar o ouvido próximo ao chão permite escutar melhor a aproximação de alguma coisa? Aqui a gente tem duas imagens bem emblemáticas, né? A gente tem uma criança com o ouvido próximo aos trilhos que está tentando escutar a aproximação de um trem. E nessa outra imagem, à direita, nós temos um caçador e um índio norte-americano. Enquanto o índio está com o ouvido próximo ao chão, o caçador tenta ouvir o som que se propaga pelo ar. Qual é a vantagem de aproximar o ouvido ao chão? Será que isso traz alguma vantagem? Para a gente poder responder essa pergunta, nós temos que entender como a velocidade se propaga em diferentes meios, né? A velocidade de uma onda, como uma onda se propaga e como é sua velocidade em diferentes meios. Então aqui a gente tem novamente uma onda que se propaga numa corda, essa onda tem uma velocidade v. Nós já determinamos que essa velocidade de propagação da onda ela é a raiz quadrada da força de tensão na corda dividido pela densidade linear da corda. A força de tensão nos dá a propriedade elástica, enquanto a densidade linear nos dá a propriedade inercial da corda. Então, a velocidade de uma onda vai ser a raiz quadrada de sua propriedade elástica dividido pela sua propriedade inercial, independentemente do meio onde a onda esteja se propagando. Ela sempre vai ser raiz quadrada da propriedade elástica dividido pela propriedade inercial. Então vamos agora considerar uma onda que se propaga em um fluido. Qual é a velocidade dessa onda que se propaga no fluido? Novamente é uma propriedade elástica dividido pela propriedade inercial. A propriedade inercial nós podemos dizer que é a densidade volumétrica do fluido, a densidade ρ. Resta-nos descobrir qual é a propriedade elástica. Então, para fazer isso, a gente vai analisar aqui um pequeno pedaço desse fluido, ver uma partícula que se movimenta nele. Essa partícula se movimenta de acordo com a ação de uma onda, né, que está passando por ela. Então, vamos lá. Uma onda pode ser considerada como a oscilação ou a variação da pressão em determinado ponto. Então, aqui a gente tem uma onda que, quando se propaga e chega nessa posição, nós temos uma zona de compressão. Nessa zona de compressão, nós temos uma região de alta pressão, o que significa que você tem aqui diversas moléculas de ar juntas uma à outra, e isso gera uma pressão muito grande. Conforme a onda passa, você tem uma zona de rarefação, ou seja, uma zona onde você tem poucas partículas, ou a quantidade de partículas diminui, consequentemente a pressão também é baixa. Então, em zonas de compressão, você tem alta pressão. Em zonas de rarefação, você tem uma região de baixa pressão. A propriedade que determina o quanto um elemento de um meio muda de volume quando ele é submetido a uma pressão é o módulo de elasticidade volumétrico B. Então, a gente pode perceber que conforme a pressão aumentava, o volume da região diminuía. Conforme a pressão diminuía, o volume aumentava. Então, o que determina essa variação de volume é o módulo de elasticidade volumétrico B. A gente pode chegar a ele através de uma analogia com a lei de Hooke. Então, no caso aqui de uma corda, onde a gente pode aplicar a lei de Hooke, né? Quanto maiores forem as forças de deformação, ou seja, maior for a tensão, maior vai ser a deformação resultante. Então, o módulo da força resultante é igual a Kx. Na verdade, como a gente viu, esse módulo ele é igual a menos, essa força ela é igual a menos Kx, mas aqui eu estou analisando apenas o módulo. Então, o que é que a gente tem? Que a tensão na corda ela vai ser igual ao módulo de elasticidade multiplicado pela deformação. Portanto, o módulo de elasticidade ele vai ser uma tensão dividido pela deformação que é gerada por essa tensão.
Então, para o caso volumétrico, a gente vai ter aqui a pressão, que vai desempenhar o mesmo papel da tensão, e a deformação correspondente, no caso volumétrico, vai ser a variação relativa do volume. Portanto, o módulo de elasticidade volumétrico, P, ele vai ser igual a uma variação de pressão dividido pela variação relativa do volume, que eu posso escrever assim, né? B, que é o módulo de elasticidade volumétrico, vai ser igual a variação de pressão, ΔP, dividido pela variação relativa do volume, ΔV sobre V. Aqui eu coloquei o sinal negativo porque um aumento da pressão produz uma diminuição do volume, como a gente já viu. Então, se a pressão aumenta, o volume diminui, por isso esse sinal negativo. Eu posso reescrever essa equação e aí eu vou obter que B é igual a menos V vezes ΔP sobre ΔV. E aí eu posso substituir μ, que é a densidade linear, pela densidade volumétrica, ρ. Posso substituir F por B na equação da velocidade, e aí a gente vai obter a velocidade do som em fluidos. E a velocidade do som em fluidos será, portanto, igual a raiz quadrada de B sobre ρ. Então, B representa a propriedade elástica e ρ representa a propriedade inercial do meio. Agora vamos analisar a velocidade do som em sólidos, que vai ter basicamente a mesma regra que a gente utilizou para a velocidade do som em fluidos. Então, quando uma onda longitudinal se propaga em uma barra sólida, a situação vai ser um pouquinho diferente. Então, nós vamos ter o seguinte resultado. Conforme a onda se propaga, essa barra sólida ela vai aumentando e diminuindo de tamanho. Então, ela vai ter uma variação aí de tamanho, de comprimento nessa barra, conforme a onda se propaga nela. Só que, claro, essa variação ela é muito pequena, né? A gente está demonstrando aqui essa variação de forma exagerada, fora de escala. Então, vamos dizer que essa barra ela tem uma área de seção reta aqui igual a A, e o que faz essa barra esticar é uma força que é uma força perpendicular à seção reta da barra. Então, inicialmente ela tinha um comprimento L e ela pode se deslocar no máximo, ela pode sofrer uma variação aí de comprimento no máximo igual a ΔL. Então, o módulo de elasticidade agora, que é chamado de módulo de elasticidade de Young, né, no caso de sólidos, ele vai ser novamente igual à tensão de dilatação, que é a pressão que faz com que a barra aumente ou diminua de tamanho, isso dividido pela variação relativa de comprimento. Ou seja, o módulo de Young vai ser a pressão, que é a força perpendicular dividido pela área, dividido pela variação relativa de comprimento, que é ΔL sobre L. Ou força perpendicular dividido por área, multiplicado por L sobre ΔL. E a velocidade, da mesma forma, será a raiz quadrada da propriedade elástica, que nesse caso é o módulo de elasticidade de Young, dividido pela propriedade inercial. Então, voltando aqui para a nossa pergunta, né, colocar o ouvido próximo ao chão permite escutar melhor a aproximação de alguma coisa? A resposta é sim. E a resposta é sim pelo seguinte fato. A velocidade do som se propagando no ar é sempre menor do que a velocidade do som se propagando em meios como meios sólidos ou como meios líquidos. Então, a velocidade do som num sólido vai ser maior do que a velocidade do som no ar. Por isso, esse menino aqui, colocando o ouvido próximo aos trilhos, ele consegue escutar a aproximação do trem melhor, ou consegue escutar a aproximação do trem antes do que se ele estivesse escutando apenas a onda que se propaga pelo ar. Aqui na segunda imagem, da mesma forma, o índio vai conseguir escutar a aproximação de alguma coisa antes do que o caçador que está escutando a onda sonora que se propaga pelo ar. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.